Olá, sejam todos bem-vindos! Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos no terceiro dia, conhecendo mais do caráter do nosso Pai Celestial. E como o mundo vai conhecer a Deus? Bom, boa parte dessas pessoas, elas não buscam o Senhor, elas não fazem a leitura, elas nem sequer dobrem os seus joelhos para falar com o Pai. Sabe como elas vão conhecer a Deus? Através de você, através da sua conduta, do seu testemunho de vida. O primeiro contato com Deus será através de você. Por isso é necessário que tenhamos o caráter de Cristo, para que as pessoas olhem para nós e vejam tão maravilhoso é esse Deus que nós servimos. Eu amo quando eu leio na palavra do Senhor que Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quando os discípulos disseram, mostra-nos o Pai, ele falou, quem vê a mim, vê o Pai, quer dizer, eu sou conforme o Pai. Eu tenho o mesmo caráter do Pai. Isso é maravilhoso. Nós precisamos ser assim. As pessoas precisam amar a Deus através de nós. É olhar para nós e falar, Deus é na vida desta pessoa. Olha como ele é íntegro, justo. E revelar o caráter do Senhor. E nós vamos trazer essas pessoas para Cristo através do nosso testemunho de vida, nossa conduta. Então é isso. Vamos para a palavra. Hoje é o terceiro dia. E eu tenho uma pergunta para você. Fiel é quem promete ou fiel é quem cumpre o que promete? Bom, hoje nós vamos aprender sobre o caráter de Deus, um caráter de promessas que o Senhor ama prometer, mas mais do que prometer, porque pessoas também te prometem, não é verdade? Quantas pessoas passaram na sua vida te prometendo algo? Inclusive pessoas que você nem vê. Certas pessoas que estão no poder, não é verdade? Chega na televisão, na rede social e promete tantas coisas. Porque prometer qualquer pessoa promete, mas cumprir é somente uma pessoa de caráter. E Deus é aquele que promete e aquele que é fiel para cumprir o que prometeu, mesmo que custe algo para ele. E é o que nós vamos entender. Olha só que interessante, muitos estudiosos se dedicaram a entender e compreender, pesquisando quantas promessas havia na Bíblia, quantas promessas. E um estudioso canadense chegou à conclusão que 7.500 promessas existem na Bíblia, diretamente de Deus para o homem. Tem umas que são do homem com o próprio homem, do homem para com Deus, mas de Deus para com o homem, porque é essa que nós vamos falar, aquele que cumpre, aquele que é fiel, são 7.500 promessas. Aí você imagina, você abrir a palavra do Senhor, por isso que é importante a gente examinar as Escrituras e orar segundo a palavra do Senhor, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aqui está a chave do sucesso, aqui está a chave que abre todas as portas que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos lá. De tantas promessas, 7.500 promessas, tem promessas de perdão, de presença constante dele na sua vida, de paz, de provisão, de sobrenatural, força, proteção para nós, nossa família, sabedoria e direção para a nossa vida, vitória sobre tentações, sobre lutas, perseguições, aflições, esperança para o futuro. Mas tem uma promessa que eu amo, que você também precisa amar, que é a promessa da vida eterna. Por quê? Porque isso custou a Deus algo precioso que estava do lado dele, o Filho unigênito de Deus. Ele, em João 3,16, diz que o Senhor Deus, ele nos amou tanto,
que ele entregou o seu filho por nós. Diz assim, porque Deus tanto amou. Ei, esse é o caráter de Deus, amar. Esse é o próprio Deus, o amor. Ele amou tanto, eu e você, a nossa família, amou tanto o mundo, que deu o seu filho, que ofertou o seu filho, que entregou o seu filho, para que todo que nele crer não pereça. Deus não quer que ninguém pereça, que ninguém morra. Morrer é viver afastado de Deus. A morte eterna é essa. A morte que nós tememos mais é a morte na terra. Separação do familiar, não é verdade? Aquela saudade que fica eternamente. Mas a pior morte é a separação eterna de Deus. Então, o Senhor tanto nos amou que Ele não quer que vivamos separados dEle eternamente. Mas, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, porque Ele nos ama. Ele entregou o seu Filho para que fôssemos salvos por meio dEle, porque só por meio de Jesus Cristo é possível a salvação. Ela não vem de outro modo, ela não vem das suas obras, ela não vem do seu sacrifício, nem do seu amor. Ela vem quando você declara que Jesus é o Filho de Deus e Ele é o teu Salvador. Quando você crê e confessa com a sua boca. Assim é a salvação de Deus para a sua vida. E Deus cumpriu essa promessa. Por isso que no início eu disse, mesmo que custasse algo para Ele. Ele prometeu lá no Jardim do Éden. E custou. Custou porque quando Jesus está na cruz, Ele diz, Pai, por que me abandonaste? Porque Deus não suportou olhar para Jesus e ver nele tanto pecado. Imagina, todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus. Sobre, não em Jesus. Porque Ele não era pecador, Ele era perfeito. Ele é, porque Ele está vivo. Então o pecado estava sobre Jesus. E ali quando o Pai olha para Ele na cruz, ali está o homicídio, ali está o adultério, ali está o roubo, ali está as traições, as fornicações e tantas coisas malignas, tanto pecado que cometemos, que pessoas cometem à luz do dia ou na escuridão, como ele disse para Davi, ou às escondidas. E ali estão todos os pecados e Jesus levou consigo tudo isso, para que através dele, eu e você recebêssemos este perdão, o perdão e a salvação. Por isso, muitas pessoas dizem que a salvação é de graça. Ela pode ser de graça para você, mas custou para alguém. Custou para Deus dar o Filho dele. Custou para Deus viver sem a presença de Jesus por 33 anos, porque Jesus ficou nessa terra e lá no céu houve ausência de Jesus. Custou para Deus quando olhou para o seu filho na cruz e viu ele sofrendo humilhação, sofrendo zombaria, praticamente nu. Eu digo isso porque quando eu vejo vídeos na internet no qual pessoas, filhos sendo humilhados em escolas, filhos sendo humilhados nas ruas ou no portão de escola, eu fico indignada. Eu fico indignada quando eu vejo essas cenas, falo, meu Deus, como será o pai ou a mãe quando ver este vídeo? Às vezes é uma criança levando um tapa no rosto, um xingamento, um puxão de cabelo, um empurrão, e até uma pancadaria. E eu penso logo no pai e na mãe dessa criança. E aí imagina Deus vendo Jesus, porque Jesus teve a sua barba arrancada. Ali diz que, na palavra do Senhor, que quando começaram as torturas de Jesus, eles amarraram Jesus com correntes e jogaram ele precipício abaixo e puxaram novamente. Deus teve que suportar tudo isso por amor a você e por amor a mim. Porque ele amava Jesus. Mas Jesus voluntariamente se entregou, porque a palavra dele diz que o pastor
o verdadeiro, o bom, o fiel, dá vida pelas ovelhas. E ele diz aqui que interessante, que nem estava no que eu ia falar, mas a palavra está aberta aqui. Ele diz que o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, mas aquele que ama. Porque o assalariado abandona assim que o lobo chega. Assim que o lobo chega, esse assalariado ele vai embora. Mas o pastor, o verdadeiro, o comprometido, o que promete que vai estar com ela até o fim, está. Esse sim dá vida. E Deus é este bom pastor, esse maravilhoso pastor, porque ele nos prometeu salvação lá no Éden e cumpriu, mesmo que custou lágrimas dele, mesmo que custou a ausência de Jesus, ele cumpriu a sua promessa. Então este nosso Deus, ele é fiel, porque enquanto os outros somente se compromete ou te promete algo, não cumpre, este Deus, o que ele falou para você, ele vai fazer. Ele vai fazer. Eu quero ler para você João 10, que diz assim: eu vim, a parte B, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Além da salvação eterna, Jesus e Deus Pai nos promete vida. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Em outras versões diz, tenham em abundância. Este mesmo Deus que enviou Jesus para te salvar, ele enviou Jesus também para que através dele você tivesse a vida que você quer. Qual é a vida? A vida de paz? Uma vida de alegria? Uma vida de prosperidade? E Jesus diz que em mim você vai ter. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância, com plenitude. É isso. Em Jesus você tem a vida completa. E através dele que você vai ter sabedoria para vencer os dias de tribulação, vai ter esperança, vai ter fé, vai ter alegria renovada. A palavra do Senhor diz que o choro ela pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E essa alegria pela manhã parece até impossível, porque eu já passei por isso e achava que esse versículo não ia se cumprir. E eu mesmo disse para Deus, o Senhor disse na tua palavra, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã e eu não vejo mais isso. Não será possível na minha vida, então esse versículo não se cumpre? E ele veio sim, porque aquele Deus que promete, ele cumpre. E eu passei por uma noite de tristeza, porque noite significa tribulações, perdas, que foi o meu caso. Eu sempre falo aqui, quando eu perdi a minha mãe, essa foi uma noite escura na minha vida, um choro na noite, mas a alegria ela veio. E como que ela veio, Graciela? Ela veio por meio de coisas? Ela veio por meio de pessoas? Não, ela veio por meio de Jesus Cristo. Ele me completou mais ainda. O Espírito Santo, no qual ele me prometeu que não nos deixaria órfãos, ele me consolou. Como ele pode te consolar também. Te consolar de alguma perda de emprego, te consolar de perda de um relacionamento que você achou que era para a vida eterna, que a promessa para a vida aqui na terra, aí aquela promessa que ele fez no altar, mas ele não cumpriu com a promessa. Mas esse Deus, este Jesus Cristo, este Espírito Santo, ele te consola de qualquer perda, ele te consola no caminho, ele te consola na chegada. Ele é maravilhoso. Então, por isso eu tenho a vida completa em Jesus, porque estando com Jesus, eu tenho o Pai, porque é através de Jesus que eu acesso o Pai. Eu tenho o Espírito Santo, porque quando ele foi para o Pai, ele me prometeu que não nos deixaria órfãos. Não prometeu isso a você? Está na palavra, é uma promessa. Está vendo que Jesus tem o caráter do Pai? Ele também ama prometer. Deus promete
tantas promessas no Velho Testamento, chega no Novo, vem Jesus prometendo, prometendo, e assim é o caráter do filho com o pai, porque eles têm prazer em honrar aquilo que eles falam. Eles sabem que eles vão cumprir, e aí ele promete porque ele tem prazer em cumprir na sua vida. Então é isso. O dia de hoje é um Deus de promessas, onde nós estamos conhecendo o caráter de Deus. E Ele é fiel para cumprir, mesmo que custou algo para Ele. Então, por que você tem dúvida? Por que você tem dúvida que algo vai acontecer na sua vida? Porque você não se acha capaz? Mas a palavra do Senhor é uma promessa que Ele capacita os que Ele chamam, é só você olhar. A palavra do Senhor diz que quando Ele chama, Ele capacita. Se Deus está te chamando para algo, Ele vai te capacitar. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa capacitando, sendo capacitada por Deus. Eu não teria a menor coragem de chegar aqui, ligar essa câmera e gravar essa mensagem. Eu não, Graciela não. Mas aquela que o Senhor chamou, está sendo capacitada dia após dia a fazer isso. Sei que eu serei uma eterna aprendiz. Nunca estarei pronta, e eu quero que você entenda isso, que você nunca estará pronto. Não espere chegar o tempo de você estar pronto para fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer, porque esse tempo nunca vai chegar. Não é verdade? Olha só para Moisés. Moisés, ele foi aprendendo no caminho. No caminho. Moisés não aprendeu tudo para que depois fosse cumprir um chamado de Deus. Moisés aprendeu no caminho. Davi aprendeu no caminho. E tantos outros. Abraão. Por que eu digo essas pessoas? Porque elas erraram também durante o aprendizado. Eu e você estamos sujeitos a errar também. Mas devemos chegar como Davi e pedir perdão para Deus e pedir: Senhor, me ensina, eu preciso aprender. E aí o Senhor vai ter toda a paciência, porque Deus tem paciência conosco. E Ele vai te ensinar a fazer aquilo que você precisa aprender, aquilo que você precisa fazer. Você que quer fazer a vontade do Pai. Há um grupo de pessoas no qual quer fazer a vontade do Pai, se você quer, assim como eu. Então, deixa que Deus te ensine. Se você perceber em alguns vídeos meus aqui na hora da edição, eu cometo alguns errinhos básicos de edição. Ei, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Você está aprendendo, não espere estar pronto, faça. Faça desta maneira. Tenta dê sempre o seu melhor. Dê sempre o seu melhor. E o Espírito Santo, ele vai te capacitar para isso. Você pensa que Deus deu o seu filho lá na cruz, não é verdade? Deu o seu filho na cruz porque não merecia, igual a gente fala, nós não merecemos, de fato nós somos pecadores, mas nós somos filhos de Deus. Deus nos ama. Deus nos ama e aquele que Ele ama, Ele cuida, Ele ensina, Ele provê, Ele faz promessas, Ele guarda, Ele protege. Quando você sofre, Deus sofre. Quando você precisa ser corrigido, ensinado, você pensa que Deus se alegra com isso? Não, não se alegra. Você se alegra quando você precisa corrigir o seu filho? A gente corrige com o coração partido, mas sabendo o que precisamos fazer para que ele venha aprender e ter uma boa conduta, ser um homem ou uma mulher de caráter, ter ética, não é verdade? Ter princípios, mas o nosso coração dói, arde, queima, corta. Qualquer tipo de sentimento a gente passa a ter ali, corrigindo nossos filhos. Deus é o mesmo. Quando o Senhor nos criou lá no jardim do Éden, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, tudo que você tem de bom é semelhança com o Pai. Tudo que você tem de bom. Então, se você está fazendo algo para o seu filho, para o bem do seu filho, e mesmo assim o seu coração parte, você é semelhante ao Pai. Quando o Pai te corrige também, é porque o sacrifício de Cristo na cruz não pode ser em vão. Não é porque você desejou, decidiu, escolheu sair
por um tempo do caminho que o Senhor vai falar, tá bom, deixa ele lá. Não, o Senhor, ele entristece quando você sai. E aí ele quer te trazer de volta, porque aqui fala que o pastor, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas e ele vai atrás delas. Ele deixa 99 e vai atrás de uma. Se você olhar financeiramente, era melhor ficar com as 99, não é verdade? É melhor ficar com as 99 e deixar uma perdida, mas Deus não. Lá no reino é diferente. Uma para ele tem valor, e grande valor. Tanto valor que o Senhor dá, e eu falo da promessa que é a salvação, porque a única festa que há no céu, a única festa, porque as pessoas colocam assim, não é verdade? Quando alguém falece, agora está tendo festa no céu, fulano foi para a glória, fulano morreu. E a única festa que há no céu é quando um pecador se arrepende. Para Deus é motivo. Quando alguém morre em Cristo, o que acontece é que ela vai encontrar com o Pai na sua morada eterna. Mas festa no céu só acontece para pecador arrependido. Tanto que Deus valoriza o arrependimento, porque o sacrifício do filho dele na cruz valeu a pena. Valeu ele olhar para o filho dele e valeu ele distanciar os olhos por um tempo de tanto pecado que Jesus estava sobre ele. Então valeu a pena. Ele olha para um pecador arrependido e fala, valeu a pena, meu filho, olha aqui. Aqui, ó, fulano se arrependeu. E é isso. Então uma das promessas, porque há muitas promessas, eu poderia abrir a palavra aqui e falar da promessa de prosperidade na sua vida, que Deus vai te prosperar tanto, que toda a tua família vai comer do bom e do melhor dessa terra, mas aqui tá. Aqui já tem uma promessa embutida nisso, olha aqui, em mim tereis vida e vida em abundância. Jesus te promete isso. Por isso Jesus, ele é o início, o meio e o fim da sua vida. É com ele que você vai conquistar, é com ele que você vai realizar, é com ele que você vai viver a plenitude dos planos de Deus, porque você só acessa o Pai através do Filho. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Jesus disse isso e ninguém vai chegar. Não tem como chegar ao Pai. E você vai acessar o que Deus tem para a sua vida a partir do momento que você decide viver com Cristo. Amém? Vamos ficar com essa palavra. Foi uma palavra maravilhosa que Deus trouxe ao meu coração. E eu volto a te perguntar, a pergunta do início da mensagem. Fiel é quem te promete ou quem cumpre o que te promete? Essa pergunta foi o Espírito Santo que gerou no meu coração assim que eu ia abrir a mensagem aqui. Então é isso, fiel é quem cumpre o que te promete. Deus vai cumprir. O que mais custou a ele cumpriu, e você acha mesmo que Deus não vai fazer na sua vida? Que Deus não vai trazer esse filho de volta, essa filha, o seu marido, a sua esposa, vai abrir uma porta, vai te curar? Ei, lembra? Jesus levou consigo todas as enfermidades. É com ele que está a sua cura, a cura mental, emocional e a sua cura física. Então vamos orar. Vamos orar e declarar que este nome de autoridade, o nome de Jesus Cristo, que tudo isso nós já conquistamos, porque há uma promessa que é em Jesus que eu tenho tudo isso, que eu tenho vida, é nele. Então vamos acessar, vamos invocar este nome todo poderoso. Concorde comigo, porque aprendemos que há poder na concordância, há poder na concordância. Concorde comigo, no qual vamos orar pela tua cura, pela tua vitória, por portas abertas, por milagres, por provisão, por sobrenatural do Senhor. E mais ainda, nesses dias, dedicaremos a buscar o caráter de Cristo em nós. Que venhamos desenvolver onde as pessoas lá no mundo, lá na escuridão, vão olhar para nós e ver Cristo em nós, ver Deus em nós. E vai ser o primeiro contato deles com Deus. E aonde você vai entregar esta ovelha para o Pai, o pastor. Amém? Vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor
por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Muito obrigada, Pai, porque aprendemos mais do teu caráter hoje. E o Senhor é aquele Deus que ama prometer, um Deus de promessas, porque o Senhor é o único que cumpre tudo o que fala. Em ti há lealdade e fidelidade. Tu és poderoso, tu faz acontecer, mesmo que quando o Senhor promete parece ser impossível. Quando o Senhor prometeu a Abraão e a Sara, Pai, era Abrão e Sarai. Os seus nomes ainda eram antigos, mas ali o Senhor já pensava no novo que aconteceria na vida deles. E o Senhor prometeu, mesmo sabendo que Sarai era estéril, e sabendo que Abraão era avançado de dias. Depois eles se tornaram novas pessoas, com seus nomes trocados, Abraão e Sara, onde eles cumpririam a promessa do Senhor, e ali o Senhor deu filho, o filho da promessa. Pai, quando o Senhor me prometeu algo, quando o Senhor prometeu este meu irmão, esta minha irmã, o Senhor sabia as condições de cada um. O Senhor sabia, Pai, as limitações, a incapacidade de cada um. Mas o Senhor é fiel. O Senhor é fiel porque quando o Senhor promete, o Senhor vai cumprir. Então, o Senhor também capacitará todos nós para viver esta promessa. Que assim seja, Pai, na vida deste meu irmão, desta minha irmã, no nome de Jesus Cristo. Mesmo que hoje as circunstâncias, mesmo que hoje as improbabilidades, Senhor, sejam visíveis aos nossos olhos humanos, mas com os olhos da fé, vemos a tua promessa sendo realizada. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo o que o Senhor fala. Em nome de Jesus Cristo. Pai, há cerca de 7.500 promessas nesta palavra, o Senhor fez ser conhecido este número, porque o Senhor sabia, foi o Senhor que escreveu a tua palavra. O Senhor fez conhecido a nós, mas a promessa maior foi a de salvação. E queremos agradecer ao Senhor, porque um dia o Senhor abriu mão de estar na presença do teu filho, estar na tua presença para nos dar essa salvação, o acesso a ti, onde podemos hoje nos ajoelhar e falar contigo e o Senhor nos escutar. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus Cristo, por se oferecer a viver este cumprimento. E obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É a trindade, a perfeição do Pai, do Filho e do Espírito Santo agindo em nós. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Eu agradeço pelo sacrifício, porque a vida do meu irmão, da minha irmã está sendo rendida hoje a ti. Muitos estão agora entregando seus corações ao Senhor, rendendo-se ao Senhor, a esta salvação eterna, no qual nunca mais viveremos separados de ti, Pai. Viveremos na tua presença eternamente. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que a tua vida, a vida que o Senhor promete, a vida abundante, a vida completa no Senhor seja manifesta na nossa vida, na vida deste meu irmão, desta minha irmã. Em nome de Jesus Cristo, que portas sejam abertas. Ah, Pai, que corpo, onde há enfermidade, seja curado agora no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor levou consigo todas as doenças. Então eu dou uma ordem para essa doença que está habitando no corpo deste homem, desta mulher, que sai agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. E seja, se for o filho de alguém aqui, Pai, sendo representado, o pai ou a mãe representando o seu filho, que o filho deles alcance agora a cura do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que sejam curados para louvor e glória do teu nome. O teu sacrifício não foi em vão, Jesus. O Senhor ressuscitou e por isso temos acesso a este Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor se ofereceu por nós.
E então temos a vida completa em Ti, uma vida sem doença, uma vida sem miséria, uma vida sem dívidas, uma vida, Senhor, sem tormenta. Sim, Pai, no mundo tereis aflições, o Senhor disse isso para nós, tenha de bom ânimo, eu venci, ou seja, nós venceremos também. Mas o que é maligno, o que foi enviado pelo maligno, que saia da nossa vida em nome de Jesus Cristo. Eu dou uma ordem, diabo, por um caminho você veio, mas por 7 você precisa fugir. Saia da nossa vida, saia da nossa casa, saia da nossa família, saia dos nossos relacionamentos. Saia de tudo que nos pertence, nosso corpo, nossa família, nossas empresas, tudo que leva o nosso nome, saia em nome de Jesus Cristo. E que a graça e o amor de Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre tudo que faremos, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus. Que a paz do Senhor esteja na sua vida e na sua casa. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe ricamente, poderosamente e abundantemente, todos os dias da sua vida. Até a volta de Jesus. Amém? Fica com Deus. Até a próxima mensagem.